Graças e paz a todos. Grande pergunta, né? Judas foi realmente morto por enforcamento? Ou seja, ele foi realmente e se enforcou? Esta pergunta me traz à memória um acontecimento que eu achei assim, muito interessante na minha vida. Foi quando eu era bastante jovem, né? Com certeza com menos de 20 anos de idade. Estava eu num determinado culto e o pregador daquela noite era um judeu. O nome dele era Shamir. E esse judeu, ele ofereceu ali de presente um calendário, né, de tamanho gigantesco, muito bonito, com fotos de cidades de Israel, né? E ele iria dar aquele calendário especial para quem respondesse a pergunta dele. E quando ele fez a pergunta, muitos jovens se levantaram respondendo, né, com pressa, para mostrar que foi o primeiro a responder, porque a pergunta parecia ser muito fácil. A pergunta foi: como Judas morreu? E as pessoas, né, entusiasmadas, disseram: enforcado. E ele disse: não, Judas não morreu enforcado. E aí eu aproveitei o momento, tinha lido o texto há pouco tempo e respondi como Judas morreu. E ganhei aquele fabuloso calendário que até poucos anos atrás eu ainda possuía. Então, por que a gente ouve, muitos de nós, ouve de muitos anos, alguns até desde a infância, que Judas morreu enforcado? Por que então? Pelo simples fato de que poucas pessoas gostam de ler a Bíblia. Muitas das vezes a gente repete o que um líder religioso falou, um pastor, um padre, um ancião, não sei, um presbítero. E a gente repete e às vezes fala até com entusiasmo daquilo que não leu. Mas eu sempre gostei de ler a Bíblia e eu havia lido o texto. Então eu vou ler dois textos que vão mostrar, né, ou que vão dar um esclarecimento a respeito desse assunto. O primeiro é Mateus capítulo 27, Mateus 27, do 3 ao 5, que diz: me perdoe aqui a leitura, que a luz da filmagem muitas das vezes faz com que minhas vistas embaçem um pouco. Mas diz assim: então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos. Muito bem. Versículo 4. Dizendo: pequei traindo o sangue inocente. Né? Traiu Jesus. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Ou seja, disseram para Judas: isso é problema teu. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Então esse texto é um texto pretérito à morte de Judas. É um texto narrando ele ali jogando as moedas de volta, né, para os sacerdotes, aqueles que o contrataram, e saindo com a intenção de se enforcar. Mas aqui não está escrito que ele se enforcou. Ele saiu com a intenção de enforcar. Aí vamos para o livro de Atos, capítulo 1, versículo 15 em diante. Agora eu vou ler o momento da morte. O texto que fala
da morte de Judas, e não o texto que fala de momentos antes da morte dele e da intenção dele de como morrer. Atos capítulo 1, versículo 15 em diante, diz: E, naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: Varões, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi guia daqueles que prenderam a Jesus. Né? Estou indo agora para o versículo 17. Porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Está falando de Judas mesmo. Porque Judas foi um dos 12, então alcançou, né, prosperidade, sorte no ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Então esse é o texto que fala da morte de Judas. Ele se precipitou, ele se jogou de um lugar alto, e quando o seu corpo se chocou com o solo, suas entranhas vieram à tona. Ele teve ali o seu corpo dilacerado, o seu corpo, me falta palavras, mas as suas vísceras se encontraram expostas. Então, foi assim que ele morreu. Aí surgem muitas teorias, que ele tentou se enforcar numa árvore que já estava com um galho fraco, e aí caiu no precipício daquela árvore que o galho quebrou. Então fala-se muita coisa também. Na época em que eu respondi essa pergunta, acredito que os comentários não eram grandes, mas com o passar do tempo começou a vir muita coisa a respeito disso. Mas eu sou daqueles que prefiro ficar com o que está escrito verdadeiramente na Bíblia. A Bíblia não fala de nenhuma árvore, tudo o que está no texto é que ele se jogou, ele se precipitou e se arrebentou ao solo. Então fica aqui mais esse vídeo, e eu espero que cause o seguinte efeito em você que está me assistindo. Precisamos ler a palavra de Deus com atenção, e a qualquer livro, um livro didático, é preciso ler com atenção aos detalhes e não simplesmente repetirmos aquilo que ouvimos de outras pessoas, mesmo que essas pessoas sejam líderes religiosos. Fique com uma leitura sóbria, atenciosa, e não com aquilo que as pessoas falam. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente.